O arco de personagem é a jornada emocional e de desenvolvimento que o seu personagem percorre ao longo da narrativa. Ele é essencial para criar personagens envolventes e é o que faz com que o seu leitor se relacione com as personagens e com a sua história. Fica aqui comigo e vamos ver o passo a passo para você criar o seu arco e cativar os seus leitores. Vamos lá! Que tal ser um escritor publicado e ter um público leitor que te acompanhe e aguarda pelas suas histórias? Legal isso, né? Mas para ter esse reconhecimento, não basta apenas escrever a sua história. Você precisa ir além e conhecer o que o público busca e como alcançar essas pessoas. E é para isso que existe o curso de escrita literária da Tellers. Nele você vê diversas estratégias para melhorar a sua escrita, desde o nascimento da ideia até o momento que você irá conquistar os seus leitores em busca de uma carreira sólida no mercado editorial. Você ganha acesso ao curso durante 2 anos, tem 15 dias de garantia para cancelar a compra e a possibilidade de parcelar em até 12 vezes. Acesse o link aqui na descrição do vídeo e alcance a próxima fase da sua carreira literária. E aí, Teller, Mauro Plastina aqui, tudo bem? Tu já ficou muito tempo tentando criar um personagem convincente? Muitas vezes pode ser difícil desenvolver personagens complexos e autênticos, mas para superar essa dificuldade, é importante investir no planejamento deles. Conheça os seus protagonistas em detalhes, explorando a sua personalidade, motivações, medos e desejos. Apenas com isso você será capaz de criar arcos mais consistentes e cativantes. Além disso, é importante revisar e refinar os arcos de personagem ao longo do processo de escrita. Às vezes, é necessário ajustar ou redefinir o arco para garantir que ele se encaixe perfeitamente na história e contribua para o desenvolvimento do personagem e da trama como um todo. Mas não é fácil fazer isso de primeira. A prática é fundamental para aprimorar as suas habilidades. Então, vamos nos aprofundar em cada elemento e explorar estratégias específicas para criar arcos de personagem envolventes e impactantes. Mas antes, curte o vídeo e se inscreve no canal para me ajudar a trazer cada vez mais conteúdo sobre escrita e te ajudar a melhorar cada vez mais a sua carreira como escritora. Tá inscrito no canal? Me conta nos comentários qual a sua dificuldade atual no desenvolvimento da sua história. Mas agora, vamos falar sobre a criação do arco de personagem, começando pelos elementos fundamentais que contribuem para a construção de uma história envolvente. O primeiro é a jornada do protagonista. Ela é a base do arco de personagem. Ela envolve os eventos, as situações e as experiências pelas quais o personagem passa ao longo da história. Essa jornada é responsável por impulsionar o desenvolvimento do protagonista e conduzi-lo em direção à transformação. E por falar nelas, o segundo elemento é a mudança e transformação. Esse é um dos aspectos mais importantes do arco do personagem. Ao longo da narrativa, o personagem deve enfrentar desafios e passar por situações que o levam a evoluir e se transformar. Essa transformação pode ocorrer em sua personalidade, crenças, valores ou comportamento, trazendo uma maior complexidade à sua caracterização. E essa transformação é gerada pelo nosso terceiro fundamento, os conflitos e desafios. Eles representam os obstáculos e as dificuldades que o protagonista precisa superar durante a sua jornada. O conflito pode ser interno, como conflitos emocionais, ou externo, como conflitos com outros personagens ou forças da natureza. E tudo isso serve como catalisador para o crescimento do personagem e a sua transformação. E quando tudo isso acontece, chegamos ao quarto e último elemento, o crescimento emocional. Afinal, à medida que o personagem enfrenta desafios e supera obstáculos, ele amadurece emocionalmente e desenvolve uma maior compreensão de si mesmo e de todo mundo ao seu redor. Esse crescimento emocional permite que os leitores se identifiquem e se conectem profundamente com o protagonista. Mas ok, a teoria dos fundamentos é importante, mas como colocar na prática isso, né? Bom, para isso, você pode usar algumas táticas que auxiliam na criação de arcos de personagem. Essas táticas
Ajudam a desenvolver os personagens, explorar as suas motivações, desafios e transformações ao longo da história. Para começar, faça um brainstorming. Essa técnica permite explorar ideias e gerar insights para desenvolver o protagonista e a sua jornada como um todo. Nela, você pode começar listando as características do protagonista. Anote detalhes como personalidade, habilidades, fraquezas, medos e desejos. Quanto mais detalhada for a lista, melhor será a compreensão do protagonista e a sua capacidade de criar um arco consistente. Depois, identifique conflitos possíveis. Pense em desafios físicos, emocionais, sociais ou morais que possam impulsionar a transformação do personagem. Anote esses conflitos para referência futura durante o desenvolvimento. Lembrando que essa fase de brainstorming é só anotar, então nada de estruturar o personagem ainda, ok? Depois do brainstorming, você esboça a estrutura do arco do personagem. E nota bem, é esboçar. Isso vai te ajudar a visualizar a progressão da jornada do protagonista e garantir uma narrativa mais coesa. Agora é a hora de pegar o conteúdo do brainstorming e começar a criar algo mais linear, começando por definir os principais pontos de virada da história do protagonista. Esses pontos representam os momentos cruciais em que ocorrem mudanças significativas, desafios ou revelações importantes para o personagem. Lembrando que esses pontos não são necessariamente os pontos de virada da história, certo? Aqui estamos falando do arco do personagem. Com os principais pontos decididos, você pode distribuir outros eventos importantes ao longo do arco. Pense na ordem que eles ocorrerão e como contribuirão para o crescimento e a transformação do protagonista. Certifique-se de que a narrativa seja equilibrada, com momentos de tensão, desafios e crescimento distribuídos de forma adequada na sua história. Com o esboço feito, pare um pouco e faça uma avaliação e ajustes do que foi criado. Faça uma avaliação crítica e busque ajustar a coerência e consistência da história do personagem com os acontecimentos que você já pensa para a sua história. Certifique-se de que as mudanças, desafios e transformações do protagonista sejam plausíveis e se desenvolvam de forma natural. E analise se as características do protagonista e a sua jornada são consistentes em relação à visão geral da história. Não esqueça de pensar no protagonista de forma interna. Veja se as suas emoções, dilemas internos e superações são exploradas ao longo da história. Trabalhar isso com os acontecimentos auxilia a criar um impacto emocional no leitor e a ver evoluir o protagonista. Esses exercícios te ajudarão a desenvolver um arco de personagem sólido e envolvente. Mas lembre-se de que esse processo requer revisão e ajustes contínuos conforme tudo evolui. E para colocar essas táticas em prática, você pode usar alguns exercícios para te ajudar. O primeiro é o questionário do personagem. Crie um pequeno questionário detalhado para o seu personagem, abordando aspectos como a sua personalidade, a história de vida, crenças, objetivos e medos. Responder a essas perguntas te ajudará a compreender melhor o protagonista e a identificar os pontos cruciais para o seu arco de personagem. Além dele, você pode criar uma árvore de conflitos. Pegue um papel e liste os conflitos que o personagem enfrentará ao longo da história. De cada conflito, identifique diferentes obstáculos e desafios que o personagem precisará superar para atingir os seus objetivos, e vá criando galhos onde cada conflito leva a mais e mais divisões. Esse exercício ajuda a visualizar a progressão de desafios do personagem e como os conflitos podem evoluir dentro de uma história. Você também pode fazer um mapeamento de jornada emocional do personagem. Crie um mapa ou uma linha do tempo e vá marcando os momentos de alta e baixa emoção, com mudanças de estado de espírito, crescimento pessoal e momentos chaves de transformação. Isso tornará bem visível o seu arco de transformação e você conseguirá pensar o passo a passo para a evolução do personagem. E já que o nosso primeiro exercício foi o questionário, nosso último é a entrevista com o personagem. Faça uma entrevista fictícia com ele. Faça perguntas sobre a sua vida, experiências passadas, desejos e medos. Vá além do que colocou no questionário inicial, pois aquilo você já sabe. Aqui, a intenção é aprofundar nas respostas discursivas para você explorar a sua voz, aprofundar sua personalidade
e identificar os elementos que podem ser usados no arco do personagem. Você pode até tentar uma entrevista com seu personagem no início da história e no final, depois de transformado, e entender como ele pensa e age sob uma nova perspectiva. E aí, está pronto para desenvolver o seu arco de personagem com esses exercícios? Se você quer ter mais conteúdo sobre personagem, pode fazer download gratuito do nosso e-book Criando Personagens. O link está no comentário fixado desse vídeo aqui. E lembre-se, mesmo que você planeje o personagem e o seu arco, conforme você escreve, muita coisa pode mudar. Então não tenha medo de estruturar e alterar conforme a sua história avance, ok? E se você quiser um contato mais próximo comigo para te ajudar na escrita, faça parte da Escola Tellers através do curso de escrita literária e tenha meu suporte para publicar a sua história. O link do curso está aqui no comentário fixado também. E se você quiser ver mais sobre criação de personagens, acesse esse vídeo aqui sobre o tema. Te encontro lá dentro do curso para te ajudar a avançar a sua carreira literária. Até mais!